Olá, alunos e alunas. Vamos dar sequência aqui, né, às videoaulas. A gente está trabalhando agora as semanas 3 e 4, né, lembrando, né, que vai ser lançados aí, né, as videoaulas conforme as sequências, né, das atividades, né, que estão sendo ali postadas, né, a cada 2 semanas, né, de 2 em 2 semanas. Então, a gente já vai, né, tentar novamente ser breve, né, e falar ali, já que a gente está falando de 2 semanas, com conteúdo, né, que traz muitas questões a serem observadas, mas não vai dar para a gente, lógico, abordar tudo aqui. Lembrando, né, que como a gente está tendo esse retorno, né, presencial, né, isso faz interessante a gente utilizar, né, para complementar ali, né, e aquilo que não está sendo tão abordado, né, nessas videoaulas. E fica a cargo também de vocês para tirar dúvidas, né, daquilo que vocês acharem, né, pertinente. Então, vamos lá. Né, na questão aqui, né, tá dando continuidade, eu estava falando nas semanas 1 e 2, né, sobre o processo de urbanização. Aí vai fazer um paralelo, né, com a urbanização ali, né, que a gente já viu anteriormente, né, que está atrelada a urbanização ao processo de industrialização, né, especificamente a gente falando aqui, né, desse processo de urbanização, né, na Europa, então estaria atrelado ali muito esse processo, né, com a chamada Revolução Industrial, que vai se dando ali ao século XVIII, né, para alguns autores como Hobsbawm, né, que data ali, né, como de fato ao início da Revolução Industrial, pelo fato de você ter tido ali significativamente um aumento da produtividade, né, por meio desse processo de maquinofatura, se daria mais ou menos por volta de 1780, né, que se iniciaria aí essa revolução. Então, a gente percebe, né, que a relação, né, da industrialização e esse processo da urbanização, né, ela faz também com que surge, né, como outro autor aqui citado, que é o Karl Marx, né, vai trazer aqui para a gente, né, uma nova categoria, que é o chamado proletariado, né, que seriam esses trabalhadores, né, desse ambiente urbano que vão aparecendo aí, que seriam aqueles operários, né, dessas indústrias que vão nascendo, né, ali com essa revolução, né, industrial, né, com essa revolução do aumento da produtividade, né, com essa substituição progressiva da mão de obra humana, né, nessa produção. Então, ele vai trazer esse aspecto, né, que essa classe específica ela vai se diferenciar, né, dos tipos de trabalhadores que até então se conhecia, né, quando você tinha ali, né, no século XVIII ainda tem, né, o trabalho escravo, logicamente não na Europa em si, né, mas nas colônias, né, e você tem, então, portanto, esse proletariado se diferenciando destes escravos, né, e também se diferenciando da mão de obra que existia na Idade Média, né, dos servos, né, porque esse proletariado ele vai ser uma mão de obra agora assalariada, né, que vai ser ali responsável por garantir a sua manutenção da sua vida e da vida da sua família, para a perpetuação ali da sua família por meio do seu trabalho, do seu salário. Aí que designa, né, essa ideia da prole, né, do trabalhador, exatamente, como Marx faz muito essa análise crítica, né, que esse trabalhador nas indústrias, ele somente seria ali, né, ganharia o suficiente para sobreviver, para garantir a sobrevivência da sua família, o suficiente, né, para eles poderem ali voltar a trabalhar, porque a gente sabe muito bem, né, que nesse primeiro momento não eram somente os homens que trabalhavam, eram principalmente as mulheres e as crianças, que era uma mão de obra mais barata, né, então, era realmente, né, algo, uma categoria, né, que rendia muito ali para os capitalistas, né, os grandes empresários, né, que realmente, né, era uma mão de obra ali que se dava na família inteira, né, e que era apenas mantida para poder garantir ali sua sobrevivência mínima para eles conseguirem viver e voltar ao trabalho. Então, a gente tem, né, essas características ali também compondo as cidades, né, a formação dessas novas, né, formas de trabalhadores, né, e também marca, né, muito aquilo que ele vai contrastar também aqui no texto, aquilo que aconteceu dentro da urbanização também no Brasil, né, lembrando, né, e a gente vendo aqui nitidamente, né, que a urbanização e a industrialização no Brasil se deram de uma forma tardia, né? Bem tardia, se a gente for comparar em relação à Europa. Né? A gente está falando ali em pleno século XVIII, e no Brasil a gente está falando que esse processo está se dando, né, de urbanização e industrialização no século XX.
Então, em relação realmente a esse início ali, né, na Europa, o Brasil, de fato, né, começou muito tardiamente, né? Então, mas essas características, né, dessa formação dessa classe trabalhadora, assalariada, essa questão de você ter ali, né, o movimento do êxodo rural, né, onde os anteriores camponeses, né, que viviam ali, eram trabalhadores voltados para o campo, né, para a terra, né, tem ali, né, a perda dessa terra, né, igual a gente falou na outra semana, né, porque a terra passa a ser vista não mais como meio de subsistência, né, de sobrevivência, né, de ali alimento, né? Mas sim como fonte de lucro, né? Como algo que vai ser agregado um valor, né? De mercado, né? E que tem que ser valorizado, né? Então, ele perde essa sua finalidade, né? Esse seu uso até então, né? Para prover ali alimento e vida, né? E passa a se tornar uma mercadoria, assim como o trabalhador também, que passa a ter que vender a sua força de trabalho para poder conseguir aquilo que ele precisa. Então, isso também vai ocorrendo, né, nesse processo de urbanização e industrialização do Brasil. Essa debandada, né, das perdas ali que se tem, né, dos camponeses, né, das terras, onde eles pudessem ali, né, trabalhar e cultivar aquilo que precisassem para sua sobrevivência, né, onde eles têm aqui, né, chamadas terras comunais, que eram as terras comuns, onde esses camponeses, né, que trabalhavam ali para terras de nobres diferentes poderiam ali cultivar, né, aquilo que precisassem para si, sua família, né, eles vão perdendo esses direitos porque essas terras vão começar ali a ser utilizadas para abastecer essas indústrias, né, com criação de ovelhas, e a gente já havia também falado na outra semana. E esse processo, né, também vai se dar muito no Brasil também, né, essa falta, né, de condições de subsistência e sobrevivência no campo, né, vai fazer também com que a população, né, vá procurar nas cidades, né, nos grandes centros urbanos, né, as condições de vida, né. Então, a gente vê aqui, né, como foi tardia, né, o processo, ela se dá principalmente, né, de urbanização, industrialização na era Vargas, né. Aí você tem na era Vargas todo o intuito, né, com as políticas dele, né, de fazer uma substituição de importações, ou seja, fazer com que o Brasil começasse a produzir por si mesmo aquilo que ele precisasse, não mais depender da importação, da compra, né, de outros países, ali, inclusive de combustível, que a gente hoje é riquíssimo, né, que é o petróleo, né, que a gente até isso, né, importava. Então, visando ali, né, principalmente a formação ali base da indústria, né, que seria o quê? O trabalho com os metais, né, a formação ali do ferro, a formação ali das ligas de metais importantes para poder você fabricar peças, fabricar máquinas, né, fabricar ali veículos, né, que é importante para você começar a fomentar ali a industrialização, né, começou a ser investida e tomada ali pelo Estado, né, que começava ali, né, a concentrar ali esses investimentos, né, para poder dar esse pontapé inicial, né, com a formação desses setores aqui que eles chamam, né, de base, né, esses setores de transformação que são importantes para esse pontapé, esse início de formação das indústrias, que é o que? A siderurgia, né, o saber trabalhar ali, né, extrair, refinar, né, o recurso ali, que seria é muito importante, né, como fonte energética, né, por meio de petróleo, né, as hidrelétricas, a mineração de ferro, que são ali pontos base ali para a formação da industrialização no país, né, e que passam a ser ali incentivadas em investimentos ali no governo de Getúlio Vargas. Lógico, né, que nesse período, né, você passa a ter, então, né, uma concentração maior, né, desse trabalho ali nas regiões sudeste, né, principalmente onde se dá a maior expansão ali dessas indústrias, né, e acaba atraindo onde você não tem esse desenvolvimento ali desses outros setores, né, estratégicos, né, no Nordeste, e faz com que essa população, né, dessas outras regiões, como Norte e Nordeste, acabe migrando mais e concentrando mais nessas regiões onde estão ali desenvolvendo essa indústria, né, que é mais na região Sudeste, né.
Então, você tem ali, com isso, né, uma expansão muito grande, né, desses aglomerados, dessas regiões ali que são povoadas de forma sem ser planejada, sem ali em locais onde não há uma infraestrutura anterior, né, para que se possa ocupar, né, que aí são as chamadas favelas, né, que ele vai comentando aqui, né. Então, se a gente for pensar rapidamente aqui, né, na construção ali, né, do processo de formação de grandes capitais como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, se a gente for pegar a história, né, quando eles vão se desenvolver ali no século XIX, e você vê que eles têm um planejamento da região central, né, que visava ali trazer toda aquela noção de evolução, de progresso da Europa, então trazia ali os mesmos projetos de construção de cidades como Paris, né, e implementava-se aqui no Brasil, como foi o caso, né, de Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, que se pautou muito na construção ali arquitetônica, né, de planejamento da França, né, e foi arquitetado, planejado os centros, né? Só que o entorno desse centro não foi planejado. Aí onde que foi sendo ocupado, então, portanto, por aqueles trabalhadores que trabalhavam nessas obras e começavam ali, então, portanto, a não ter lugar ali, no caso, né, principalmente Belo Horizonte, como estava mudando, né, a capital, né, passando Del Rey para, né, a capital ali, né, Belo Horizonte, né, e você teve o centro voltado mais para receber ali os trabalhadores administrativos que iriam começar ali a trabalhar na nova capital. Então, você já começou a trabalhar para aquele centro ser mais para atender de fato a elite, né? Então, aquele redor ali que não havia sido planejado, né, porque já não seria por quem habitado, né? Começou a ser habitada, então, portanto, pelos trabalhadores que construíram aquela cidade, né? E vai fazendo com que aquela região que não era planejada, no entorno do centro, ele comece a se desenvolver e expandir mais do que aquele centro que não teve o seu crescimento também planejado, né? Teve seu início planejado, mas a sequência ali, para acompanhar aquele crescimento, não foi planejado. Então, aquela região que ficava ao redor ali do centro, acabou conseguindo ali entrar ali no centro. Aí que a gente tem, né, muito essas vistas, né, que a gente tem ali de contraste bem nítido, né, de bairros ali periféricos, né, junto ali com bairros, né, com estrutura, com prédios ali típicos, né, de classe média, né, média alta, né, e, né, considerados, né, as de classe A, B, né, C, né, vamos dizer assim. Então, você passa a ter mais esses contrastes, né? Até mesmo porque estes aqui dependem ali, né, de se locomover para chegar ali onde eles têm o trabalho, né? Que seja como porteiro, como segurança, como doméstica, né? Que seja ali trabalhando ali dirigindo os ônibus, né? Que seja trabalhando nas indústrias, né? Então, tudo isso faz com que esses indivíduos, os trabalhadores, acabem, né, ocupando mais, né, em regiões que não poderiam, por lei, inclusive, né, que igual eu já citei o Estatuto da Cidade, que nunca, parece que não é lembrada, né, pelas prefeituras, pelos estados, né, que ela existe, né, mas assim tem todo um fundamento ali de qual tipo de terreno, né, que não vai causar impacto ambiental, que não vai ali causar ali, né, uma formação de uma região onde que não dê infraestrutura para a população, mas infelizmente a gente sabe, né, que se for construir de fato em regiões onde se pode se construir, as pessoas não iam ter condições para isso, né, que seriam taxados, né, seriam cobrados impostos, coisas que a maioria, infelizmente, não dá conta de pagar, né, e acaba, né, povoando essas regiões, né, onde não tem nenhuma regulamentação, né, reconhecimento legal, né. Então, a gente vai cair aqui nas questões em si, né, que vai falar aqui, né, e trazer, né, uma síntese, um resumo, né, do que levaria, então, à formação
desses bairros, né, sem infraestrutura, né, que são as favelas, né, e a gente já citou aqui que isso é uma formação ali, consequência, né, desse processo de urbanização ali descontrolado, sem planejamento, né, e também desse processo da busca ali por empregos, né, marcada ali pela concentração em locais específicos, né, mas nas grandes capitais da região sudeste, né, onde você passa a concentrar mais essas possibilidades de emprego, né, com o processo de industrialização. Na questão 2, a gente está trazendo aqui, né, trazido uma letra de uma música do Vanderly, né, e que ele vai fazer essa crítica, né, ele vai, como se fosse uma crônica aqui, né, você está falando ali de fatos do cotidiano, de pessoas que dependem do transporte público, né, de um transporte público que a gente sabe que não atende, né, devidamente os indivíduos, né, e que lá ainda eles são expostos, né, e que não, além de um serviço que impede muito eles, né, de se locomover, né, porque se eles ficarem muito longe, né, do serviço, provavelmente, né, o gasto que eles vão ter com o transporte vai ser muito maior, né? A quantidade de ônibus que eles vão ter que pegar é muito maior, exatamente porque, né, você não tem uma mobilidade, né, você não tem uma cidade que é construída de forma democrática, que garanta acesso, né, a todos de forma igual, né, e com qualidade, né? Então, está sendo comentado isso aqui. Está sendo comentado o fato de você estar tendo exposto ali nessas pessoas que vivem do transporte público, né, de certos delitos, né, de pessoas que vão lá e por questão de realmente, de fato, né, o transporte é caro, o transporte não é público, ele é pago, né, e vão lá, acabam pulando a catraca, mas isso são delitos, né, e as pessoas ficam muito expostas, né, porque nunca se sabe o que pode acontecer dali, né, de pessoas que burlam, né, essas questões, como pagar ali, né, uma passagem. E ele vai expondo isso, né, vai pensar, né, sobre essas pequenas questões que ele vai trazendo e que elas estão representando ali. Nessa imagem, novamente, aí vai trazer, igual aquela imagem que, né, teve de Belo Horizonte, agora que a gente está pegando aqui, né, dessa região muito conhecida de Paraisópolis, né, em que você também tem esse contraste muito grande, né, entre bairros, né, mais nobres e bairros periféricos, né, que coexistem, né, vivem ali dentro de um mesmo espaço, só que bem delimitados, né, bem demarcados. Com o quê? Com um estilo de vida totalmente diferente, né, onde você tem uma infraestrutura ali, né, e que deixa bem claro que é para só aqueles indivíduos, né, podem usar, né, somente a eles conseguem ter ali uma piscina que esteja ali próxima a eles, né, ambientes de lazer que estejam ali à disposição deles, né, e esses indivíduos, por mais que estão tão pertinho ali, né, dessa região cheia de recursos de lazer, eles não têm esse acesso, né. Então, é uma crítica, né, que deixa bem claro esse tipo de imagem aqui, né, dessa demarcação nos territórios da cidade, dessas desigualdades. Então, dando sequência, né, então a gente dando aqui, né, as atividades da semana 3, a gente vai na semana 4. Então, aqui mais rápido, né, para a gente não tomar muito tempo aqui, né, do tempo, né, não ficar muito grande. Quando a gente fala, né, ele já vai pegar outro efeito aqui, né, que retrata muito, né, essa realidade não planejada, né, de expansão ali das cidades, né, que seria o que? A violência, né, o aumento da violência, da criminalidade, né, e traz ali uma crítica muito grande, né, como se pensa na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade punitiva, né, hoje a gente preocupa mais em aumentar o número de prisões, né, do que prevenir que esses indivíduos se tornem criminosos, né. Então, a gente vive numa sociedade, né, em que traz ali, sempre trouxe discursos que tentam justificar a origem desse criminoso, né? E por vezes ele vai mostrar isso aqui, né, claramente, ele traz dois ali, né, duas vertentes dentro da biologia que você tinha discursos, né, que eram utilizados ali dentro do direito, né,
de processos jurídicos, né, para justificar ali, determinar, né, a condição de indivíduo como criminoso ou não, né? E isso acaba mostrando como essa noção de colocar a culpa no indivíduo, como se eu pudesse falar que existem sujeitos criminosos, como se eu pudesse definir quem são esses sujeitos criminosos, e não como se existisse ali um contexto social que torne esses indivíduos criminosos, né? Acaba que eu responsabilizo ali o indivíduo, coloco como se fosse uma coisa da natureza daquele indivíduo, né? Então, aí, a gente traz essas teorias, né, traz essas teorias do darwinismo social, como se existisse ali, então, portanto, um grupo, um perfil de indivíduos que estariam ali pertencentes a uma raça ali inferior, não desenvolvida moralmente falando, que não tivesse ali ainda criado ali um processo de evolução que os civilizasse, né, que os atribuísse uma noção ali de coletividade, de moral, né, e que por isso seria um grupo ali que poderia ser determinado como um perfil criminoso, né, porque eles não teriam um senso ali de leis, de moral, de vida em coletividade, de civilização. Então, aí você tem um jurista, o criminologista, na verdade, né, o italiano Cesare Lombroso, que foi muito utilizado ali no século XIX para poder traçar esse perfil, né, por meio de atributos físicos, né, que seriam aqueles atributos físicos que aproximassem os indivíduos, mas de grupos que nitidamente seriam percebidos como seres não evoluídos, né, seriam aqueles indivíduos com maior quantidade de pelos, né, que tivessem traços mais fortes, né, mais próximos ali do que eles considerariam primatas, né, uma cabeça, né, ali menor, né, e que tivesse ali, né, todo um traço que indicasse que de fato eles não haviam ainda atingido um patamar de evolução, né? Então, quando a gente pensa nessa justificativa, né, de traçar esse perfil, né, aí você também tem, com a análise da psicologia, né, esse traço ali relacionando a questão de atributos, novamente, da pessoa, da personalidade, né, como se o comportamento do indivíduo, né, já o demonstrasse como um criminoso, né, por ele apresentar determinados tipos de comportamento, de atitudes, já o definiriam, né, enquanto um sujeito criminoso, né? Tá, novamente, eu atribuindo, né, a existência ali, né, de grupos ali que eu pudesse definir simplesmente por características, né, fossem físicas ou comportamentais, como trazia a psicologia, né, de criminosos. Então, aí ele faz ali todo um conjunto de análise do que a gente tem que ver dentro do aspecto da sociologia, é pensar de forma crítica essa definição desse perfil criminoso, né? Se a gente for pensar ao longo da história, né, a noção de criminoso, a noção daquilo que é considerado enquanto desvio, enquanto crime, ele se altera ao longo da história. Então, eu não posso atribuir, então, necessariamente, né, a indivíduos ali com determinado tipo de comportamento como criminosos, por isso, né? Se a gente for pensar, então, aí ele faz uma reflexão, né, primeira, leve aqui, sobre o que seria, né, um desvio e sobre o que seria o crime, né? Aí o que seria o desvio, então ele vai deixar aqui bem claro, né? É você, um indivíduo não agir, ter ações que não estão conforme aquilo que é esperado socialmente falando, né? Aceito, né, pela coletividade, né? Que é algo não é visto como algo bom para a sociedade. Aí que a gente vê muito aquele discurso hoje em dia, né, daquilo que eles chamam de cidadão de bem, né, que se colocam como uma referência, né, para atribuir, então, portanto, aqueles que estão fora daquilo que eles chamam de cidadão de bem como os desviantes. Né? Então, cidadãos de bem são aqueles ali que são a favor de defender ali a todo custo a honra da sua família, a honra ali dos seus bens, dos seus pertences, né? Que trata ali, né, como aqueles que cometem desvios, como seres ali inferiores que devem ser realmente, né, exterminados, né? Traz uma ideia de uma limpeza ali realmente, né, da sociedade,
né? Se colocam como seres ali que lutam a favor, né, dos valores, né, da família tradicional, né? Tem que ter a mãe, filhos, né, o pai, e assim vai, né? Então, são tementes às suas crenças, né, religiosas. Então, assim, pega-se muitos parâmetros hoje em dia do que seria esse cidadão de bem e aqueles que estão fora seguem os desviantes. Então, quando a gente vê também a perspectiva de crime, né, aí já estaria dentro de uma questão mais formal, né, porque a lei, ela já é algo bem claro. A lei ali, ela dita, né, o que é e o que não pode ser feito, o que pode e não pode ser feito. Né? Então, o que está ali dentro daquilo que já configura como algo que não deve ser feito, né, é crime. Né? Então, é algo muito mais claro, né, muito mais visível, mas que depende também, né, do contexto, né, social, né, daquilo que vai ser entendido enquanto crime. Se a gente for pensar, né, que aqueles que anteriormente, né, a gente for pensar no Brasil, né, que anteriormente eram vistos como criminosos aqueles que praticavam capoeira, né, aquilo que praticavam ali danças de origem africana, né, se a gente for pensar ali, né, nessas questões, né, o próprio fato de uma mulher fazer topless, né, na praia, isso tudo era considerado, né, formas de crime ali, de lesões, né, menores ou maiores, né. Então, se a gente for pegar ali bem para pensar, né, essa própria concepção do que é desvio, que é criminoso, vai depender, né, dos valores presentes dentro daquela sociedade, né, e do seu contexto histórico. Né? Então, aí, ele vai trazer ele para ilustrar nessas atividades exatamente essa questão de você tentar trazer ali um perfil de um criminoso. Aí ele vai trazer um exemplo do que ocorreu, né, com o líder messiânico, né, de Canudos, né, que é o Antônio Conselheiro, né, que foi exatamente um desses exemplos, né, de indivíduos que foram levados a estudo para poder exatamente explicar ali e fazer essa relação e provar que existe a relação, né, entre pessoas que possuem atributos físicos, ou seja, né, um destino ali, portanto, né, a um perfil criminoso, né? Então, quando a gente pega, que é a questão 2, aí ele vai retomar novamente aquela crítica que ele faz sobre aquele conceito padrão, né, de correto, né, daqueles que se intitulam como cidadãos de bem. Né? Aí ele traz tanto uma tirinha, Machado, né, que o menininho está falando lá, que eles sempre falam alto, com raiva, né, com vontade de punir aqueles que são diferentes, né? Então ele fala que ele tem medo desse cidadão de bem. Então ele mostra um perfil ali, né, desse cidadão de bem, né? Que seriam pessoas mais exaltadas, né? Que não toleram as diversidades. Então aí ele vai e comenta, né, novamente esse perfil desse cidadão de bem que não tolera a diversidade por meio desse outro texto aqui, né, que vai exatamente fazer essa crítica, né? Se você ler atentamente, você vai ver, né, quando ele vira e fala, né, que ele teme ali, né, a Deus, um conjunto de crenças que ele traz, né? Mas ele não temeu a Deus ali quando ele fez processo de inquisição, por exemplo, né? Quando perseguiu ali, ou quando você também teve, né, a chamada contra-reforma, né, que você teve ali uma perseguição aos protestantes também, né, aqueles que eram considerados pecaminosos, né, pelo fato de eles estarem questionando a autoridade da Igreja Católica, né, da representação da Igreja Católica como representante de Deus na Terra, né, como intermediário ali, né, de Deus, né, com o ser humano, né. Então eles vão fazer essa crítica, né. Quem é esse cidadão aqui de bem, né? Ou seja, seria aquele indivíduo que fala, então, portanto, que ser pai é aquele que pode reproduzir, né? Então, se ele não for aquele que é o reprodutor, ele não é ético, né? Como se tudo fosse uma questão de ética, né? Não fosse uma questão de padrões ali, né? Que não se sustentam dentro do contexto histórico que a gente vive, né? Das relações que a gente vê que existem outras ali na definição de ser pai, né? E para o cidadão de bem, não se considera, né? O pai é aquela formação tradicional, né? Aquele que reproduz, que é aquele que garante o sustento da família, né? Aquele que é capaz de produzir ali uma prole, né? Os seus filhos que para quem ele vai deixar ali sua herança,
né? Como se fosse isso, né? Somente, né? Então, passa a ter essa crítica novamente, né? De que esses indivíduos acabam taxando como aqueles que estão fora, né? Daquilo que é considerado correto para eles, né? Para esses cidadãos de bem, né? Aí ele traz, né, de uma forma bem ácida, né? Então, a situação é, aqueles que são contrários àquela forma tradicional ali, né, de uma família conservadora, acaba sendo muito aqueles que vivem à margem dessa sociedade, né, que não se encaixam dentro daqueles indivíduos que são vistos, né, como aqueles que perpetuam ali, né, todos os valores presentes, né, na religião católica, na religião cristã, né, se aqueles que são mais divertentes ali de outras variáveis ali religiosas, principalmente, né, de origem africana, que são mais chamadas ali, né, por alguns, né, de correntes mais diabólicas e tal, você querendo ou não está traçando como aqueles que não são cidadãos de bens negros, já que a maioria, né, que traz essas crenças, essas práticas fascistas são negros, não que sejam todos, né, mas querendo ou não, você acaba traçando um perfil ali que marginaliza ainda mais, criminaliza ainda mais indivíduos que já eram perseguidos, né, como as pessoas negras e periféricas, né. Então, se a gente for parar bem para pensar nesse texto, né, há novamente, essa ilustração dessa crítica, né, do que a gente considera enquanto desvio, enquanto, né, um indivíduo ali, né, que está fora da nossa sociedade, daquilo que é tido como correto. E o que é correto, né? Então, é interessante a gente fazer essa análise, né? Ele não, a gente vê que não está tão atrelado assim, né, claramente, né, a relação das cidades, né, da formação das cidades, mas tem tudo a ver, né, porque as cidades são locais onde você concentra muito essas diversidades, né, onde indivíduos de origens diferentes, né, de situações de vidas diferentes, né. Então, também é um efeito, sim, das cidades, né. Então, essa convivência com a diversidade traz esses aspectos, né, de intolerância, né, e a gente vê, né, na definição daquilo que seria desviante ou não. Então, é interessante a gente ter isso em mente, pensar, fazer essas críticas, né, refletir sobre, ler os textos, né, para responder bem, né. Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, podem me procurar no Conexão Escola, né, e por hoje é só isso mesmo. Então, até mais.